Quando alguém entra no mercado de criptomoedas, é muito comum acontecer uma coisa. A pessoa começa a procurar qual altcoin pode subir mais rápido. Muitas vezes ela encontra um vídeo, um post em rede social ou alguém comentando que determinada moeda pode fazer 10 vezes ou até 100 vezes. E nesse momento surge a vontade de comprar imediatamente antes que seja tarde. Curious. O problema é que o mercado de altcoins possui milhares de projetos diferentes. Alguns realmente estão tentando construir tecnologia relevante e resolver problemas importantes. Outros foram criados apenas para aproveitar momentos de hype e atrair capital rapidamente. SAGs. Por isso existe uma pergunta que todo investidor deveria fazer antes de comprar qualquer altcoin. O que exatamente eu preciso analisar antes de investir nesse projeto? Neste vídeo, vamos explorar vários fatores que investidores mais experientes costumam observar antes de tomar qualquer decisão no mercado cripto. Entender esses pontos pode ajudar você a desenvolver uma visão muito mais estratégica e evitar alguns erros comuns que acontecem quando as decisões são tomadas apenas por impulso. O primeiro ponto que quase ninguém analisa é o problema que o projeto tenta resolver. Toda tecnologia relevante surge para resolver algum tipo de desafio ou necessidade. Quando um projeto apresenta uma ideia nova, a primeira pergunta deveria ser muito simples: qual problema isso resolve? Se um projeto não consegue explicar de forma clara qual é o problema que ele resolve ou qual valor ele traz para o mercado, isso pode ser um sinal de alerta. Muitas altcoins aparecem apenas como variações de ideias que já existem sem trazer nenhuma inovação significativa. Por isso é importante perguntar se realmente existe uma necessidade para aquela solução. Também vale observar se outras plataformas já fazem algo parecido e se fazem isso de forma mais eficiente. Projetos que sobrevivem no longo prazo geralmente estão ligados a necessidades reais. Já projetos criados apenas para aproveitar uma narrativa ou uma moda do mercado costumam desaparecer quando o interesse diminui. Outro fator extremamente importante é a equipe por trás do projeto. Quem são as pessoas responsáveis por desenvolver aquela tecnologia? Eles possuem experiência com programação, blockchain ou desenvolvimento de software? Já participaram de outros projetos relevantes? Equipes fortes aumentam bastante as chances de um projeto evoluir ao longo do tempo. Isso acontece porque construir tecnologia complexa exige conhecimento técnico, organização e continuidade de trabalho. Quando existe transparência sobre quem está por trás do projeto, investidores conseguem entender melhor o nível de comprometimento da equipe. Isso não significa que projetos com fundadores anônimos não possam funcionar. O próprio Bitcoin começou com um criador anônimo, mas quando não existe nenhuma informação sobre quem está desenvolvendo o projeto, o risco naturalmente se torna maior. Outro elemento importante é o documento técnico conhecido como white paper. O white paper geralmente explica como o projeto funciona, qual tecnologia será utilizada e quais são os objetivos de longo prazo. Embora muitas pessoas não leiam esse documento com profundidade, ele pode revelar informações interessantes. Um white paper bem estruturado costuma apresentar explicações claras sobre a arquitetura da rede, funcionamento do token e plano de desenvolvimento. Por outro lado, documentos muito vagos ou cheios de promessas sem explicações técnicas podem levantar dúvidas. Outro ponto essencial é entender a chamada tokenomics. Tokenomics significa basicamente a economia do token, ou seja, como aquela moeda funciona dentro do ecossistema. Algumas perguntas são fundamentais nesse momento. Qual é a oferta total de tokens? Existe limite máximo de emissão? Existe inflação contínua? Como os tokens foram distribuídos inicialmente? Se uma grande parte do supply está concentrada nas mãos de poucos endereços, isso pode representar um risco. Grandes detentores podem influenciar o mercado se decidirem vender grandes quantidades de uma vez. Outro fator importante é a utilidade real do token. Nem todo token tem uma função clara. Alguns existem apenas como instrumentos de especulação. Outros possuem papéis importantes dentro da rede. Por exemplo, alguns tokens são usados para pagar taxas dentro da blockchain. Outros permitem participação em decisões de governança. Em alguns casos, os tokens
Funcionam como incentivos para participantes que ajudam a manter a rede funcionando. Quando existe utilidade clara dentro do ecossistema, o token tende a ter uma função mais consistente ao longo do tempo. Outro indicador que muitos investidores observam é a atividade de desenvolvimento do projeto. Projetos ativos costumam apresentar atualizações frequentes, melhorias na tecnologia e novos recursos sendo implementados. Isso mostra que a equipe continua trabalhando e evoluindo a plataforma. Projetos que ficam muito tempo sem atualizações podem indicar abandono ou falta de progresso. Além disso, existe o fator comunidade. No mercado cripto, comunidades desempenham um papel muito importante. Projetos com comunidades engajadas tendem a ter maior visibilidade e maior capacidade de crescimento. Uma comunidade ativa cria conteúdo, compartilha informações e ajuda a divulgar a tecnologia. Porém, também é importante observar se essa comunidade é orgânica ou apenas resultado de campanhas de marketing agressivas. Outro ponto interessante é analisar possíveis parcerias do projeto. Integrações com outras plataformas, empresas ou protocolos podem aumentar a utilidade da tecnologia, mas também é importante verificar se essas parcerias são realmente relevantes ou apenas anúncios promocionais. A liquidez do ativo também merece atenção. Altcoins com maior volume de negociação costumam oferecer mais facilidade para comprar ou vender sem grandes impactos no preço. Ativos com baixa liquidez podem apresentar movimentos muito bruscos e dificultar a saída da posição, caso seja necessário. Outro fator importante é entender o momento do mercado. Durante bull markets, muitas altcoins sobem simplesmente porque o mercado inteiro está aquecido. Durante bear markets, a situação costuma ser diferente. Apenas projetos mais fortes conseguem sobreviver por períodos mais longos. Por isso, o contexto geral do mercado também influencia bastante as decisões de investimento. Outro aspecto relevante é observar a concorrência. Muitas vezes existem vários projetos tentando resolver o mesmo problema. Nesse caso, vale analisar qual deles possui tecnologia mais avançada, equipe mais experiente ou comunidade mais forte. Projetos que conseguem se diferenciar têm mais chances de ganhar espaço ao longo do tempo. Também é possível observar o histórico de preço da altcoin. Isso não significa que movimentos passados garantem desempenho futuro, mas pode ajudar a entender o comportamento do mercado em relação ao projeto. Altcoins que apresentam movimentos extremamente voláteis podem indicar especulação intensa. Outro ponto crítico é a segurança da rede. Projetos auditados por empresas especializadas geralmente transmitem maior confiança. Falhas de segurança podem gerar perdas significativas e prejudicar a reputação da plataforma. Por fim, existe uma pergunta simples que pode ajudar muito na tomada de decisão. Esse projeto ainda fará sentido daqui a 5 ou 10 anos? Tecnologias que resolvem problemas reais têm maior chance de continuar relevantes no longo prazo. Já projetos baseados apenas em hype muitas vezes desaparecem quando o interesse diminui. O mercado de altcoins pode oferecer oportunidades interessantes, mas também envolve riscos consideráveis. Existem milhares de projetos competindo por atenção e capital. Por isso, desenvolver um processo de análise estruturado pode ajudar investidores a tomar decisões mais conscientes. Nenhum método é perfeito e nenhum investimento possui garantia de sucesso. Mas quanto mais critérios você utiliza antes de investir, maiores são as chances de evitar erros comuns. E no mercado cripto, muitas vezes a diferença entre decisões impulsivas e decisões estratégicas pode fazer toda a diferença ao longo do tempo.